no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Às 11h29, hoje eu vou conversar mais uma vez com o médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E junto, vou receber também a médica ginecologista e obstetra e vice-presidente do CREMERGE e da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, doutora Célia Regina da Silva, que vão atender hoje o pedido da nossa ouvinte Luciana Moura, moradora de Nova Iguaçu. Ela nos contou que a filha tem 17 anos de idade e recentemente confessou que já teve sua primeira relação sexual e que quer começar a tomar pílula anticoncepcional. Mas a nossa ouvinte disse que primeiro ela precisaria ir a um médico para saber qual a pílula mais recomendada. Mas a adolescente não gostou e disse que para ela a pílula é tudo a mesma coisa, é tudo igual. Por isso, a nossa ouvinte preocupada pediu informações sobre este assunto. Bom dia, doutor Silvio e doutora Célia. Bom dia, Heleno. Aquele beijo para a família Tupi. E quando a gente diz que as mães sabem das coisas, não é à toa, tá? Prova, eu diria que textual disso aí. Menina, pílula não é tudo igual. Mas para explicar isso com muito mais sabedoria do que eu consegui, porque a professora, a doutora Célia Regina, ela tem uma agenda, cara, que ela circula esse Brasil e lá fora. É aula aqui, é curso ali. Ontem ela estava fazendo num congresso, participando, mas ela vem com muito prazer, eu sei disso. E está recheada aqui, porque nós temos 2 flamenguistas, 2 tricolores, mas uma botafoguense. A Célia é botafoguense. Célia, bom dia. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado por todas as ajudas que você dá no dia a dia para nós, não só a nível de conselho, mas a nível de maternidade, escola, orientação das pessoas, que eu sempre peço uma dúvida aqui, outra acolá. De público, agradeço. E falar desse assunto que eu sei que você conhece como poucos: anticoncepcional, contraceptivo oral, a famosa pílula, que olha, não é só para não engravidar não, ela tem 1001 indicações, parece bombril, mas a Célia explica isso. Bom dia, Célia. Bom dia, Silvio. A ajuda é mútua, né? Bom dia, Heleno. Bom dia, Regina. Bom dia, família Tupi. É sempre uma alegria estar aqui participando, informando. E eu ia fazer um protesto, mas o Silvio consertou. Porque você comentou, doutor Silvio, grande tricolor, e não falou que eu sou uma grande botafoguense. Tá vendo? Mas, olha, para te falar a verdade, eu nem sabia. Pois é, agora já sabe. Achei que você fosse rubro-negra, né? Você vê como é que eu conheço a Célia, ela franziu a testa e falei, não vou deixar barato. Vou falar do Botafogo. Grande botafoguense, doutora Célia. Limpei a barra já. Então eu quero começar por esse ponto, né? Da jovem lá de 17 anos dizer pra mãe: mamãe, eu vou tomar pílula é tudo igual, vou tomar qualquer uma. E aí? De forma alguma. A Luciana tem razão. A filha precisa de orientação do ginecologista. Pílula não é tudo igual. Nós temos hoje no mercado pelo menos umas 180 marcas e possibilidades de prescrição de pílula anticoncepcional. 180? De diferentes laboratórios e tem diferentes... mais pílula que antibiótico, acredite se quiser. E diferentes composições. Só para você ter uma ideia, tudo começou lá na década de 60. Antigamente, a quantidade de hormônio que vinha num comprimido de pílula anticoncepcional equivale a tomar 21 comprimidos juntos de uma só vez das pílulas atuais. Então imagina a quantidade de hormônio que havia. Razão pela qual, né, Célia? Logo no começo, na década de 60, e isso foi verificado na década de 70, 80, começaram as críticas à pílula, porque a quantidade de hormônio era tão grande que o risco de algumas doenças associadas ao estrogênio, por exemplo, era imenso. A gente não sabia então que com doses menores o efeito contraceptivo ele também ocorria, mas não é só para evitar filho, né, Célia? Continue. Sem dúvida, sem dúvida. Então, hoje nós temos diferentes composições, mediante a avaliação do ginecologista, e sim é feita a escolha ideal.
A pílula de baixa dose, ela é muito indicada em determinadas situações da ginecologia, independente do fato de ser um anticoncepcional. Então, se essa adolescente tem, por exemplo, uma síndrome de ovário policístico, ela terá indicação de um tipo de pílula de combinação de pílula anticoncepcional. Se ela é uma hipertensa, mas uma hipertensa que está tratada, uma hipertensa leve, essa mulher pode usar pílula, mas um tipo de pílula. Existem composições que têm até uma ação diurética leve, então é preciso orientação. Toda mulher pode tomar pílula, doutora? Não. Mediante avaliação. Por isso que é o perigo. Eu vou com a minha amiga lá no farmacêutico e eu vou usar a que ela usa. Não pode. Então, nem toda mulher pode. Por exemplo, uma grande fumante, uma mulher que fume mais de 15 cigarros dia e com mais de 35 anos, é totalmente proscrito o uso de pílula combinada. O que é pílula combinada? Estrogênio com progesterona. A mulher diabética descompensada, a mulher que tem um histórico familiar em linhagem direta de câncer de mama ou que tem alterações na mama, fez a mamografia, deu uma alteração que nós chamamos BRAF 3, que é uma alteração que necessita investigar, então ela não deve usar um hormônio extra. Além disso, temos as pacientes que têm doenças hepáticas. As pacientes com doenças hepáticas, com função hepática, têm que ser avaliadas, essas não poderão utilizar também. A pílula, né, Helena e família Tupi, ela é uma combinação de estrogênio, que é um tipo de hormônio produzido naturalmente pelos ovários da mulher, com progesterona, que também é produzido pelos ovários, em diferentes fases do mês. Quando a mulher menstrua, desce a menstruação, ela tem uma queda do nível de progesterona, por isso é que ela menstrua, ela começa a produzir estrogênio. Mais ou menos até a metade, 14 dias, 15 dias, ela está produzindo estrogênio. Quando ela ovula, em torno da metade do ciclo dela, 2 semanas após ela ter menstruado, supõe-se que num ciclo normal ela vai ovular. Quando ela ovula, onde saiu o óvulo, começa a produzir a progesterona, que é a segunda fase inteira. Essa produção de progesterona vai aumentando gradativamente até que subitamente para, geralmente por volta do 28º dia. Aí ela menstrua. A pílula tenta imitar isso, numa dose mais baixa, né, Célia? Mas de qualquer forma, para bloquear a produção dos hormônios da hipófise, FSH e LH, para evitar a ovulação. Evita filho, mas não é só isso. O estrogênio a gente sabe que tem uma ação de trombose em algumas pessoas, particularmente diabéticas, razão pela qual as diabéticas, quando usam pílulas sob supervisão, assim como as hipertensas, aquelas que têm problema de colesterol, de triglicerídeos, as obesas. Então a Célia tem uma série de contraindicações relativas e absolutas para usar pílula. Então aquela história de que eu vou com a comadre ali no farmacêutico, vou te dar uma pílula para você ficar tranquila, na verdade essa comadre está arranjando um problema e sarna para você se coçar. Essa colocação do Silvio é bem interessante. E existe hoje em dia um pavor muito grande em relação a pílula anticoncepcional e trombose. Mas merece aqui um esclarecimento. Quando comparamos uma mulher que não é de risco, mas que ela começa a usar pílula anticoncepcional, ela passa a aumentar para 2 vezes a chance de trombose. Aí ficamos assim, bom, então, que risco, né? Mas as pessoas não sabem que aquela gravidez, quando a mulher está grávida, toda mulher, seja qual a faixa etária que ela esteja, ela aumenta em 29 vezes a chance de trombose. Então, fica aqui a informação. E só esclarecer, a tal da trombose pode provocar um AVC e um infarto. Pode provocar uma flebite na perna, que eu diria que é o menor dos problemas dela se isso acontecer. Então, fica aqui a informação que é fundamental que a mulher tenha a orientação em relação à sua anticoncepção. Se for o desejo de usar pílula, é benéfico, desde que bem indicado.
porque uma gravidez indesejada numa mulher de risco vai favorecer sim, principalmente se ela for, exemplo, uma diabética descompensada, a gravidez para ela é de altíssimo risco. E para a criança que porventura ela vier a gerar também. Heleno, a medicina, a gente brinca falando sério, que é uma arte, porque a gente tem que ter o raciocínio do equilíbrio entre os benefícios e os riscos. Sim. E às vezes ajuizar o que é mais benéfico ou mais arriscado não é uma tarefa fácil, o que requer muitas vezes que vários médicos de diferentes áreas se reúnam para chegar a uma conclusão. E às vezes as pessoas que nunca estudaram medicina, que nunca viveram o que, por exemplo, Célia já vivenciou na vida dela, acham que são professores e ficam passando as coisas. O nosso objetivo aqui no Serviço de Saúde, desde o princípio, há quase 10 anos, foi esse: passar informações que a família Tupi possa ouvir com o máximo de credibilidade para que eles possam tomar suas decisões por si próprios, mas com alguma luzinha, que seja uma vela, mas não tão no escuro total. Célia, evitar filho, evidentemente que é uma das funções, e a primeira que a pílula foi usada. Mas tem outras indicações, não tem? Você falou de ovário policístico, e a gente sabe que é uma forma de regularizar o ciclo da mulher, diminuir o risco, inclusive, de algumas neoplasias que o ovário policístico pode trazer consigo, normalizando esse ciclo. Mas tem outras indicações, não tem? Tem, sem dúvida que tem. Por isso que é importante a consulta com o médico, se possível o ginecologista. Exemplo, aquela mulher que sofre de cólica menstrual. Aquela mulher que sofre de tensão pré-menstrual. Tem pílulas que são direcionadas, inclusive foram aprovadas pela Anvisa, né? Justamente para que tenha esse efeito em tensão pré-menstrual. A endometriose pode ser tratada com a pílula anticoncepcional. Silvio fez um comentário que eu gostaria de esclarecer, que é o seguinte: a pílula na década de 60, quando começou, houve uma intervenção da igreja. Por quê? Inicialmente, a pílula, a mulher ficaria sem menstruar. Mas a igreja colocou que aquilo não poderia ocorrer. Então, criou-se a intenção de dar uma parada todo mês para que ocorresse um sangramento. Que as pessoas dizem, eu estou menstruando. Não, na realidade, nós chamamos de sangramento de supressão. Eu parei a pílula, descama e depois eu volto a usar a pílula. Tanto é que no período de parada, ela está protegida em relação a não engravidar. A questão toda é que, por exemplo, na endometriose, o uso da pílula não precisa intervalo, ela não precisa menstruar. O tratamento é direto com o uso da pílula. Então, cada caso é um caso. Hoje nós temos formas de usar a pílula, por exemplo, que nós chamamos de sazonal. O que é isso? É aquela jovem como a filha da Luciane, que tem 17 anos e diz, puxa vida, verão, eu quero ir para a praia. Como é que fica? É possível usar a pílula 3 meses seguidos e dar a pausa de 4 dias ou 7 dias, dependendo do tipo da pílula, a cada 3 meses. Então, verão, ela não menstrua. Depois ela vai para outono, inverno e faz os intervalos. Isso é caso a caso. Tem outras que vão precisar menstruar todo mês. Por isso, a consulta com o médico. Agora, no caso da filha da nossa ouvinte, 17 anos, sem nenhum problema de saúde, ela vai ter várias opções, vai ser fácil, né, indicar uma pílula para ela. Vai ser fácil, e se ela tiver o controle anual e estiver bem adequada, ela dos 17 até o início da menopausa, ela pode usar pílula se ela for indicada para tal. Ninguém me perguntou, mas eu vou falar. A pílula falha? Eu ia perguntar agora, tirou daqui. Era a última pergunta da pauta. Deixei pro final. Doutora, a pílula pode falhar? Ou a mulher pode ficar segura e manter relações sem proteção, no caso apenas com o uso da pílula? Pois é. Então, o uso da pílula não afasta o risco das doenças sexualmente transmissíveis. Então, a dupla proteção se faz em todas as situações da vida da mulher que está na fase reprodutiva ou aquela que tem vida sexual, né? Agora, falha. Até ligadura falha.
A ligadura falha em 0,5%, menos de um caso em 100 mulheres. A pílula falha 0,3%, ou seja, menos de uma mulher em cada 100. Puxa, Célia, então é maravilhoso. Sim, isso nos estudos. Mas acontece que a mulher esqueceu de tomar um dia, ela tomou no horário errado, ela tomou a pílula e comeu alguma coisa e vomitou, ela tomou a pílula e teve uma diarreia. Tudo isso vai influenciar na absorção e na possibilidade de falha. Então, a falha nos estudos mostram que pode falhar 8 em cada 100 mulheres. Tem uma idade limite para a mulher? Eu só posso usar até tantos anos? Até a transição para a menopausa, desde que ela é acompanhada e desde que a gente acompanhe as condições de saúde dessa mulher. E isso varia de mulher para mulher? Varia de mulher para mulher. Doutora Célia, tem amigas que, eu vou tomar a pílula direto, eu não quero interrupções, eu não quero menstruar. O que acontece com essa mulher? Ela pode se tornar infértil, estéril? Essa pergunta é muito boa, Regina. É dentro daquilo que eu falei. A pílula pode ser usada de forma contínua. O que nós vemos? Os estudos todos no mundo mostram que quando a mulher usa contínuo mais do que 3 cartelas, a quarta, quinta cartela pode dar aqueles escapezinhos de sangue, aquela borrinha que é desagradável. É problemático? Não, se ela aceitar. Mas ela deve ter acompanhamento para poder usar a pílula direto. Infertilidade devido ao uso da pílula contínua de forma alguma. Inclusive, é uma possibilidade de uso para quem tem endometriose. A pílula usada direta, ela pode fazer com que mulheres que, por exemplo, têm doenças que levam à anemia, ter um controle melhor e ajudar o tratamento hematológico. Porque a gente ouvia falar, antigamente, não, fica tomando pílula direto, não, você vai ficar infértil, você não vai ter filhos nunca, vai te deixar estéril, essas coisas assim, né? As pílulas atuais... Para o programa Mito ou Verdade, sem mito. Exatamente. Mito. As pílulas atuais são de baixa dose. Se a mulher esquecer por mais de 12 horas, ela pode ter risco de ovular. Então, olha aí a atenção, tem que ter condicionamento de uso, por isso que não ocorre a infertilidade com pílula. Certo. Perfeito. E antes de encerrar, eu acho que a Célia tocou no ponto que é o principal. Nós estamos vivendo, e com uma certa preocupação na medicina, um revival de algumas doenças que tinham diminuído bastante o número, como, por exemplo, a sífilis e o HIV. Não que elas tenham parado de ser diagnosticadas, elas continuavam sendo, mas o número cresceu recentemente. Sim. Célia, no ambulatório de pré-natal, tem detectado grávidas com sífilis, que se não fizessem o pré-natal, a importância desse acompanhamento, tanto para a mãe quanto para a criança, crianças nasceriam com graves problemas. Já falamos de sífilis congênita aqui alguns anos atrás. Em breve vamos falar novamente. Sífilis, rubéola congênita são doenças preveníveis e que dão problemas seríssimos. O uso, portanto, do preservativo, mocinha, é importante porque você vê a cara do garotão, bonito, simpático, cheiroso, mas não vê exatamente quem ele é. E todo relacionamento a gente começa confiando, desconfiando. Usar a sua pílula, tudo bem, sob supervisão médica, mas não deixe de usar o preservativo. Não é conselho, é uma advertência. Isso. Perfeito. Assunto para domingo que vem, amigão. Cara, a gente está tendo aqui, eu estou preocupado olhando o céu ali em frente do nosso querido Maracanã, nublado, sujeito a chuvas e trovoadas. Talvez eu ouvi você nublado, mas acho que vai chover mais tarde. Com as chuvas e as enchentes, a gente vê sempre 10, 15 dias depois das enchentes, casos de leptospirose. Não tem sido diferente agora. Verdade. Vou falar de leptospirose. Ótima Síndrome icterohemorrágica, doença de Weil. Não. Aí já embolou o meio de... Família Tupi, eu prometo que eu vou traduzir tudo isso domingo que vem, mas até domingo só. Célia, do fundo do coração, você sempre com toda a generosidade e carinho que tem conosco. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, desejo um excelente domingo para a família Tupi, um beijo para a doutora Terezinha Sanfim Cardoso, que é da diretoria da SGORD, da Sociedade de Ginecologia, para os meus pais e toda a família Tupi. Obrigada, Heleno, obrigada, Regina. Obrigado, e olha, boa sorte para o seu Botafogo, que logo mais estreia no Brasileirão, enfrentando o Corinthians aqui no estádio Newton Santos, em Engenhão, né?
E pode ser o único clube do Rio a vencer, porque o Vasco empatou na sexta, o Fluminense empatou ontem, o Flamengo empatou ontem, quer dizer, o Botafogo pode ser o primeiro clube a vencer nessa primeira rodada. Boa sorte. Isso aí. Um beijo, querida. Obrigado pela participação, doutor Silvio. Boa semana e até domingo que vem. Até domingo que vem, uma semana abençoada. Beijo para a família Tupi. E olha, não tem a menor dúvida, eu sou botafoguense desde criancinha, logo mais, porque o Corinthians está engasgado aqui há mais de 40 anos. 11h48. Show do Heleno